Olá pessoal, vamos lá, vamos começar. Tá. O que é Linux Container, né? Qual que é a questão hoje em dia, né? O que aconteceu é que por muito tempo nós isolávamos a aplicação usando um recurso conhecido como virtualização. O problema da virtualização, qual que era o problema da virtualização? Eu ainda vou explicar o que é Linux Container, né? Só vou explicar o porquê dessa evolução para container e não utilização da virtualização. A gente tinha o incrível overhead, que era, por exemplo, quando você precisava virtualizar uma máquina, você usava o VirtualBox, o VMware, a tecnologia top, que assim, vou criar um servidor novo. Ele clonava um servidor que já existia com o VMware, clonava esse servidor e tinha um sistema operacional pronto funcionando. Isso era incrivelmente custoso, isso era um overhead absurdo. Então a questão é, você tem uma máquina real que possui um sistema operacional hospedeiro. E aí você cria uma camada virtual para você simular uma máquina para poder rodar um sistema operacional, entendeu? Então você está criando realmente máquinas virtuais, copiando as instruções de hardware para o kernel rodar parecido. Então você já consegue imaginar o overhead que você tem. Você está criando máquinas, copiando máquinas. Tá, a virtualização, ela usa o software, ela usa para simular a existência de hardware e criar um sistema de computadores virtual. Ou seja, você ainda está criando um sistema de computadores virtuais. Entendeu? Na época eu comecei a trabalhar com... Primeiro eu desenvolvia, depois eu comecei a trabalhar com infraestrutura. Na época eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar com infraestrutura, eu trabalhei com redes, dei aula de redes, etc. E eu achava incrivelmente burro e incrivelmente custoso você continuar virtualizando máquina. E era a tecnologia do momento, entendeu? Na empresa que eu trabalhava numa empresa numa multinacional, com sede na Bélgica, né? E lá a tecnologia na Europa é virtualização, é VMware, é aquele plano, é o VMware Premium, que continua virtualizando máquina, continua copiando máquina. Esse é o recurso top de DevOps, entendeu? Que se usa em uma parte do mundo ainda. Aqui, o que aconteceu? Tá. O que é o Linux Container? Eu não sei, provavelmente alguém aqui que já trabalha... Quem trabalha com tecnologia há mais de 10 anos, vocês usaram o FreeBSD, né? O FreeBSD ele tem um recurso chamado Jail, que é incrível, é fantástico, entendeu? É muito, não pode falar. É fantástico o recurso Jail. O que ele faz? Ele cria um ambiente CH-root, ele separa a máquina via user space, no nível do usuário, né? Eu vou explicar mais o que é namespace. E você consegue se agarrotar, ou seja, enjaular uma aplicação rodando dentro do sistema operacional e essa aplicação não tem acesso ao restante do sistema operacional, entendeu? Ou seja, ela está virtualizada, mas não está virtualizada, entendeu? Ela está separada, só que você não cria uma máquina inteira, você não cria aquele overhead absurdo de máquina, porque quem usou o VMware, quem usou o VirtualBox, que a gente era... Quem desenvolvia tinha uma máquina, usava o Vagrant, que era um recurso. O Vagrant é um recurso que você automatiza máquinas virtuais, entendeu? Então, você tinha um consumo de memória absurda, você continua criando uma máquina. E aí, o que aconteceu? A partir da versão, se eu não me engano, a versão 2.19 do kernel e na versão mais recente do kernel, foi implantado o LHC, que é o Linux Container. Aqui, ó. A virtualização que eu estava dizendo, hoje em dia, isso é a virtualização. É a virtualização que ainda se usa com VirtualBox, com VMware, entendeu? Com diversos recursos. O que acontece? Você tem clouds que ainda usam esse tipo de virtualização, entendeu? Por exemplo,
Você não tem uma integração entre um host Linux e uma máquina Windows, entendeu? Então você tem que criar essa camada. Você tem infraestrutura. O que é infraestrutura? É placa-mãe, memória, HD, é o hardware. Você tem o host operacional, você tem o hipervisor. O que é o hipervisor? O VirtualBox, o VMware, qualquer recurso que cria essa máquina virtual. E em cima dela você tem as classes host. O que é as classes host? Você pode ter uma máquina Windows, uma máquina Ubuntu, uma máquina Red Hat, uma máquina, um software convencional, um sistema operacional convencional que rodaria em qualquer hardware, só que você está rodando em um hardware simulado. Então, o que acontece? Você está criando um overhead de recurso, um overhead de memória para cada máquina que você tem que virtualizar, entendeu? Ou seja, você está criando uma máquina que não existe, uma máquina não tem para que existir essa máquina, entendeu? Não tem por que você ter acesso à memória, não tem por que você ter acesso à CPU, não tem por que você ter acesso, sendo que você roda processos, serviços e aplicações. E o que muda? Entendeu? Eu falei sobre Linux Container, agora eu vou falar sobre Docker. O que acontece? Docker é um conjunto de ferramentas que gerencia, que administra e que te dá recursos para administrar o Linux Container, ok? Linux Container é a tecnologia, entendeu? O LXC é a tecnologia. Docker Engine é a engine, é o motor para você administrar isso. O que muda daquilo para cá? Você tem a infraestrutura, você continua tendo o sistema operacional, entendeu? Que agora é um sistema operacional diferente. Você não precisa mais usar um Fedora, um CentOS, um Debian. Você tem sistemas operacionais específicos para dockerizar máquinas. Você tem um sistema operacional chamado CoreOS, que é um sistema operacional incrivelmente leve, ou seja, é um sistema operacional que você não tem áudio, que você não tem gráfico, interface gráfica, que você não tem... o sistema operacional foi criado para gerenciar processo. É só para isso. E agora sim, você tem o Docker Engine, que é a engine que vai por cima do sistema operacional, e nela você tem os binários, as libs e as aplicações. O que muda de lá para cá? Aqui. Você não tem mais um QuestOS. Você não tem mais um sistema operacional rodando em cima de outro sistema operacional. Você não tem uma série de recursos, bibliotecas, aplicações que são inúteis. Entendeu? Você não precisa ter um iptables, que é o firewall padrão do Linux, numa máquina que roda sobre outra máquina, entendeu? Você não precisa ter esse tipo de recurso. Tá, o que vem a ser namespace? O que essa tecnologia faz? Essa tecnologia faz você ter pontos de montagem, PID, que é o gerenciador de processo. Todo mundo entende que o sistema operacional Linux, ele é um só. E o gerenciamento padrão dos sistemas operacionais em Unix, ele é todo compartilhado. Você tem o HTTPD, o processo do Apache, você tem o processo do Nginx, você tem o processo do gerenciador de DNS, do Nameless, você tem um processo, e todos estão compartilhando o mesmo nível de usuário, o mesmo espaço. Então, se você executar um comando para verificar alguns processos, por exemplo, vou mostrar depois, executando o comando top, você vai ver todos os processos operacional, desde o meu gerenciador de mouse ao meu gerenciador de gráfico, todos estão rodando no mesmo nível de usuário. Quando você cria namespace, você passa a conseguir dividir isso, entendeu? O que? Você consegue rodar um processo em um espaço de usuário diferente, um espaço de usuário isolado. Tipo assim, o que o chroot fazia? O jail é muito mais complexo que o chroot. O que o jail faz? Ele cria uma jaula sobre o processo, e o processo é enganado. O que acontece? O problema disso, não sei quem lembra do bind, quem já trabalhou com DNS, o bind, ele teve uma época que ele já vinha automaticamente segmentado. Por quê? Porque era um processo, porque eles sabiam que tinha falha de segurança, eles sabiam que era ruim, e eles já segmentavam. Por quê? Porque quando um invasor, ele invade um sistema operacional,
quando quando um invasor está invadindo o sistema operacional que compartilha o mesmo namespace, ele invade o sistema operacional inteiro, entendeu? Quando ele invade um processo que compartilha o namespace, ele invade o sistema operacional. Ou seja, ele não está invadindo a sua aplicação, o WordPress, ele está invadindo o seu sistema operacional, ele tem acesso ao sistema operacional inteiro. Quando ele tem acesso ao sistema operacional, ele pode executar um rootkit, ele tem acesso a bash, ele pode executar qualquer coisa. Esse é o perigo, você tem todas as aplicações expostas. Então, a empresa que eu trabalhei aqui em Campo Grande, que teve tem bastante script feed muçulmano, né? Aí entraram na aplicação PHP e rodaram o script que editou todos os índices e colocou o Allmed, by muçulmano. Aí teve uma vez que entraram e colocaram a música de São Paulo, fizeram meio esquisito, né? Aí talvez vez colocou a música do Corinthians, acharam que fui eu. Aqui. Quais são os incidentes que podem acontecer? Quando você entra por uma aplicação, o exemplo que eu vou dar aqui é ele acessando uma aplicação web, uma falha na aplicação web, entendeu? Uma falha de um upload de arquivo, uma falha incrivelmente simples, para mostrar o estrago que pode ser feito. Se você acessar o GitHub, eu baixei no GitHub um PHP Web Shell, eu consigo fazer um upload no arquivo PHP e obter shell da máquina, entendeu? Não tem nada complexo nisso, entendeu? Ou eu faço o upload no arquivo PHP, eu passo como parâmetro o comando e na URL e faço um eval e executo via sistema operacional. Eu tenho acesso a bash, eu posso fazer o que quiser. A questão é, eu também posso executar um rootkit numa máquina, ou seja, numa máquina que compartilha vários aplicativos e processos com várias aplicações. Se eu executo um rootkit e eu entro por um erro numa aplicaçãozinha safada, sem vergonha que está lá, eu consigo acessar a root da máquina. Eu tenho no root da máquina, eu tenho controle total, eu tenho controle da banco de dados. Eu entrei por uma aplicação e consigo acessar uma aplicação incrivelmente complexa, entendeu? Eu não posso falar os lugares o nome dos lugares que eu trabalhei. A gente tinha o que acontecia. Na época a gente tinha servidores na UOL. Antes de existir cloud, o que acontecia? A gente comprava um servidor no data center, tinha uma máquina física no data center, você pagava e essa máquina ficava lá dentro. Como era incrivelmente custoso, eles pagavam um valor significativo para o UOL, para ter o data center, para ter uma máquina mais parruda. E essa máquina, ela rodava uma aplicação da Vivo e um WordPress e uma aplicaçãozinha do blog do dentista, na mesma aplicação, na mesma máquina. Ou seja, obviamente, a aplicação da Vivo foi mais trabalhosa, sempre coisa mais complexa. Você grava. E aí é o seguinte, é hipotético isso, tá? Não é verdade. Aí o que acontece? Essa aplicação, você tinha uma aplicação de uma grande empresa e uma aplicação de um cliente pequeno na mesma máquina, feito por desenvolvedores diferentes, ou aplicado nível de segurança diferente. E quando você entra por uma aplicação pequena, você tem acesso à aplicação grande. Ah não, a minha aplicação é segura, mas a outra aplicação que está no meu servidor não é segura. Entendeu? E não tem como o sysadmin controlar isso, entendeu? Não tem como o sysadmin gerenciar falhas em aplicações específicas. O trabalho do sysadmin é se preocupar com firewall, é se preocupar com DDoS, com denial of service, é se preocupar com a nível de servidor. Você tem falta de permissionamento. O que está na cabeça de um cara executar um comando chmod 777? Entendeu? É um comando da permissão geral para o arquivo. Isso acontece muito. O que acontece? Ele não sabe gerenciar usuários, ele executa e está funcionando. E quando você tem isso, o mesmo usuário, a aplicação boa que acessa e que escreve, você tem um invasor que também vai acessar e também vai escrever, que tem a mesma permissão da sua aplicação. Tá. A questão é, basta uma maçã podre para estragar todas as outras. Isso é fácil. Entendeu? Você tem a falha de segurança, é uma aplicação menor, uma aplicação barata.
Tá. E qual que é as vantagens de se usar container? A vantagem principal é você usar menos recursos da máquina. Ó, você já convence todo mundo, né? Porque você diminui, economiza dinheiro, automaticamente você ganha dinheiro. Agora, e para segurança, o que é? Isolamento de aplicação, facilidade de manutenção, migração e o que acontece? Não vai existir mais, funciona na minha máquina. A fonte está meio... Não existe mais o funciona na minha máquina. Isso é clássico desenvolvedor, é clássico. O cara fala, funciona na minha máquina e você envia para produção, não funciona, você envia para desenvolvimento, não funciona em lugar nenhum, só funciona na máquina do cara. É porque a máquina do cara tem a lib da versão tal, do X, da gambiarra que ele fez, o link simbólico que ele criou na biblioteca, só funciona na cara. Quando você tem uma aplicação dockenizada, quando você dockeniza a aplicação, antes dessa aplicação rodar, ela é feita toda a instalação de todos os pacotes. Isso é necessário para que a aplicação seja dockenizada. Eu vou mostrar isso na prática mais à frente. O que acontece? Você vai ter a versão específica da sua biblioteca, a versão específica do Node, a versão específica do Go, a versão específica do MySQL, a versão específica da lib, do Postgres, entendeu? Então o que acontece? Você está empacotando a sua aplicação. Então, você tem certeza absoluta que ela vai rodar em qualquer lugar, entendeu? Que tenha suporte a Linux Container. Não só o Linux Container, o Azure também já está suportando, a Amazon suporta, a Amazon tem um serviço chamado ECS da Amazon, o Google tem um serviço também chamado de containerização. Então, isso hoje hoje está se tornando, hoje a tendência do mercado você usar container, entendeu? E a tendência de desenvolvimento é usar container também, entendeu? O que acontece? Eu trabalho, no meu ambiente de trabalho, eu trabalho com Node, com Go, com Python, com Ruby, entendeu? Ou seja, imagina se eu tivesse que ter na minha máquina instalado Go, Python, Ruby, imagina, e aí dá conflitos de uma biblioteca com a outra. O meu sistema operacional, ele só roda o meu editor de texto, o VI, ele não roda. Imagina se eu tivesse que ter MySQL, Postgres, MongoDB, Redis, etc. na minha máquina. Entendeu? E a questão de configuração, gerenciamento de senha, isso para desenvolvimento é incrivelmente custoso, é chato, é trabalhoso, entendeu? Você tem o mais normal, você pegar uma aplicação legada, entendeu? E ele usar, por exemplo, aconteceu recentemente, ele usava a versão mais antiga do MongoDB, que é um banco de dados NoSQL, né? E ele usava um drive do Node específico para aquela versão, e a versão do Mongo da minha máquina é uma versão mais atual, entendeu? Então, eu até descobri isso, até ver fui lá ler a documentação, ler changelog, ver o que funciona, é incrivelmente chato, trabalhoso. É tempo é dinheiro. Tempo, a sua equipe perde dinheiro, a sua equipe se frustra, sua empresa perde dinheiro. E é o que eu estava falando, documentação. A documentação da infraestrutura, hoje, infraestrutura é código, entendeu? Infraestrutura não é ficar instalando aplicação, instalando software via linha de comando, não é ficar configurando um monte de ponto .conf, não é ficar instalando, não é nest de quem gerencia servidor Windows, né? Não é ficar dando clique no mouse. Infraestrutura é código. E quando você tem código, você tem documentação. É a documentação real, a documentação mais verdadeira que tem. Porque aquilo que está escrito é aquilo que vai rodar. Entendeu? Não é o que alguém falou, não é o que alguém disse, é o que vai funcionar. Você tem a portabilidade, por exemplo. A portabilidade você cria um servidor em um cloud, você de repente decide migrar esse servidor para outro cloud, esse ambiente para outro cloud. O que você tem que fazer? Você vai ter que se preocupar em instalar todas as bibliotecas, se focar em configurar isso, trabalhar com isso. Né? E aí sempre vai esquecer, você vai trabalhar alguma coisa, vai ter que ler a documentação, você está pronto ali. Você não tem mais problemas de versões e dependências. Você corrige bug fix, corrige problemas de segurança, atualizando o Docker, fazendo um upload desse Docker e executando um rebuild do seu container.
E o que é mais legal? É o isolamento. Esse é o Marvin do Guia dos Mochileiros da Galáxia. O mais legal é o isolamento. Como que funcionava como funcionava no FreeBSD e como funciona hoje nos containers. Você tem o ambiente root, que é o ambiente dos sistemas operacionais Linux. Ele tem um padrão para isso existir, um padrão em Unix, né? Que você tem um bin, um boot, o lib, o etc, o sr var. No seu ambiente chroot, o que vai acontecer? Você vai ter a mesma estrutura de diretórios, entendeu? Ou seja, você vai ter a mesma estrutura de diretórios do ambiente do sistema operacional real, entendeu? A mesma estrutura de diretórios para você poder instalar qualquer aplicação lá dentro. Só que essa aplicação que você instalar, ela não vai estar na sua máquina, ela vai estar dentro do Docker e ela vai rodar dentro do Docker. E aí, quando o invasor, ele entra na aplicação por algum motivo, ele está enjaulado, por isso chama jail, né? Ele está enjaulado, ele está lá dentro, ou seja, funciona aqui, ó. Aqui é a máquina real, aqui tem N outros chroots, aqui é onde ele entrou, ou seja, esse fake root é onde ele vai ficar, ele não vai conseguir entrar aqui, entendeu? Ele está enjaulado. O que acontece? Você tem um erro na sua aplicação, um erro no binário, um erro, qualquer bug. Ele entrou aqui, ele está preso. Entendeu? Funciona dessa forma. O root, os pontos de montagem, o new root e os ambientes. Ele copia esses ambientes, entendeu? E você tem uma mesma estrutura lá dentro. Essa estrutura aqui, quando eu entrar, eu tenho essa estrutura. Eu não consegui enxergar essa estrutura. Legal. Você consegue isolar processos, você consegue isolar aplicações, mas e a rede? Como que fica a rede, né? A rede que é a graça, né? É a rede que ela se comunica com o mundo, é através do network que ele tem acesso às outras coisas. Como que fica? Por padrão, você tem aqui, na engine que a gente vai usar, que é o Docker, você tem 3 drives de rede padrão: bridge, host e sem rede. O que é essa rede host? A rede bridge faz um bridge, tá? É um bridge. Faz uma ponte entre a máquina compartilhando algumas portas. O que você faz isso? Eu vou explicar a host daqui mais pra frente. O que você faz? Você consegue pegar uma porta da sua máquina que está dentro do chroot, está dentro do ambiente rodando, e você expõe ela para a máquina hospedeira. E a partir disso você consegue acessar essa porta, o mundo real consegue acessar essa porta. Você consegue direcionar a porta 8081 da máquina real, da hospedeira, para a porta 80 da máquina do Docker. E o que o host faz, cara? O host é incrivelmente perigoso. O host que você faz? Você expõe todas as portas da sua máquina, do dockerizado, seu Docker, para a máquina host, entendeu? Isso é incrivelmente perigoso. Porque você está expondo todas as aplicações, sem um nível de segurança, sem nada. O que acontece? Eu precisei... Isso daqui é o mais fácil. Se eu usar isso vai funcionar tudo, entendeu? Esse é o problema, é que funciona tudo. Por isso você vai ver um monte de arquivos de Docker que a galera vai lá e coloca host. O que acontece? Eu precisei tokenizar um PBX, entendeu? E ele tem uma série de portas UDP, uma série de portas UDP que ele tem que abrir para poder conectar um cliente SIP, que é VoIP, né? Conectar um cliente VoIP para poder enviar voz. Então, o que acontece? Eu usei a máquina host, imediatamente funcionou, trabalhei, aí depois eu fui na documentação, olhei quais eram as portas que eu tinha que liberar e usei o modo bridge redirecionando porta por porta. Ou seja, se na minha máquina Docker eu tiver um outro aplicativo que eu abri, um outro aplicativo que algum teste que eu deixei exposto, eu não corro esse risco, entendeu? Só vai estar exposto o que pode ficar exposto. Aqui. Em configurações de rede, você tem as portas, você tem o que é exposto e você tem o network, o tipo de rede. O que são
nas portas, eu direciono a porta da máquina hospedeira para a porta da máquina tokenizada. E a exposição, quando eu uso expose, eu exponho os dockers, a porta do docker, para aquele ambiente de docker, somente para aquela rede. Ou seja, por exemplo, você tem uma aplicação web que expõe a porta 80, que ela tem acesso, mas a porta do banco de dados, a porta do Redis, que é a 6379, você não precisa expor essa porta. Ninguém tem que saber que tem um Redis rodando aqui, entendeu? O único que tem que ter acesso ao Redis é a máquina web, entendeu? E quando você faz esse expõe, você está expondo somente para a network do Docker. Você não está expondo para a máquina. Esse aqui é o redirecionamento de porta. E aí, o que acontece quando eu estou trabalhando com isso? Eu tenho aqui eu tenho um servidor que ele está rodando. Aqui eu tenho um servidor que está rodando um Docker em Debian, né? O que acontece? Está rodando um Docker em Debian. E aqui eu tenho uma aplicação Meteor, que é escrita em Node.js. E aqui eu tenho uma aplicação MongoDB. Aqui eu tenho o Nginx, que redireciona a porta 80 para a porta 3000 do Meteor, faz um proxy. E aqui eu tenho um banco de dados. Essa porta 27017 não tem acesso aqui, entendeu? O único acesso externo é a porta 80. A porta 2707 não tem. Você não precisa usar senha, você não precisa ter senha de banco de dados, você não precisa ter nenhum tipo de segurança externa, porque esse banco de dados, ele é só para essa aplicação. Então, quando você está dockerizando, você dockeriza tudo que é necessário para a aplicação. Cada aplicação vai ter o seu MongoDB, cada aplicação vai ter a linguagem de programação que você precisa interpretar, cada aplicação tem o seu Redis, cada aplicação tem os seus recursos, os seus processos ali. Ou seja, o MongoDB dessa aplicação, entendeu? Essa é a aplicação 1, essa é a aplicação 2. Você tem um container 1, container 2, container 3. Esse container não enxerga esse, entendeu? Aqui eu coloquei essa infraestrutura, é uma infraestrutura você usando um proxy em Nginx, você usando 2 load balance, né, em 2 aplicações diferentes. E aqui você vai subindo os containers, entendeu? Ou seja, o que acontece? Cara, a gente está no 2017, automaticamente isso é autoescalável. Já está pronto para ser autoescalável. Entendeu? Você não precisa subir uma máquina, cara. Você não precisa subir uma máquina física, uma máquina real e colocar ela, demorar 2 minutos, 1 minuto para ligar, 30 segundos para ligar, para a sua aplicação ser autoescalável. Isso é instantâneo. Entendeu? A partir do momento que eu não preciso mais, esse container sai fora. O load balance identifica automaticamente que ele saiu fora. E não funciona mais. Agora, essa aplicação enxerga aqui? Não. Eles estão em contextos separados. Tá vendo? Eles estão em contextos separados. Uma não enxerga a outra. Cada uma tem seu banco, cada uma tem o seu Redis. Aí, vamos lá. Agora vou mostrar no código como funciona isso. Tá lá. No Docker, a gente tem alguns recursos chamados... A gente tem o Dockerfile, que é onde você tem a instalação da máquina, os pacotes de construção da máquina. Você tem o Docker Composer. Você tem o Dockerfile, a configuração de network e o Docker Composer. Isso é... Por quê? O que acontece? Porque eu estava falando de Docker e agora eu estou falando de Docker Composer. O Docker Composer, ele é uma ferramenta para você conseguir gerenciar múltiplos containers gerenciar muitos containers de uma forma mais orquestrada, entendeu? Dizer o que cada container faz, qual que é a porta que libera qual container, não precisar fazer manualmente no Docker. Aqui, ó. Aqui. Esse daqui, ele é um Docker de uma aplicação real. Olha lá, deixa eu tirar esse aqui, deixa eu pegar esse aqui, ó, pronto. Esse aqui, ele é o Docker de uma aplicação Go. O que acontece? É uma aplicação Go que necessita que usa o Node.js. Entendeu? O que acontece?
Existe tem um local na comunidade Docker que chama Docker Hub, que é igual o GitHub, que você pode colocar no GitHub, mas só que para Docker. O que acontece isso? Lá você tem diversas imagens oficiais e você tem imagens básicas para você fazer o seu próprio Docker. Esse é um Dockerfile. Quando eu executo, eu dou um build no meu container, ele vai executar esses comandos. Quando o outro desenvolvedor for executar, ele vai fazer os mesmos comandos, com as mesmas versões, resolvendo o mesmo problema, entendeu? Isso daqui, ele tem uma linguagem própria, entendeu? Que você, através do RUM, você executa qualquer comando bash. Essa aplicação, ela chama Let's Part, nessa aplicação, ela é uma aplicação em Go, em React, entendeu? A aplicação toda, qual que é o nome? Toda Nutella, né? Ela é Go, tudo que é de novo no mundo do desenvolvimento, ela usa. E ela é dockerizada. Aqui. Vamos lá. Agora eu vou chegar no nosso exemplo. Eu criei uma aplicação 1, aplicação 2 e aplicação 0, 1 e 2. A aplicação 1, a aplicação 0, ela está rodando o WordPress, entendeu? O que acontece? Ela instala a última versão do WordPress, eu não preciso de Dockerfile, ela configura senha de banco de dados, senha de MySQL, não importa se a senha é WordPress, senha 1, 2, 3, 4, ela não é exposta, entendeu? Ela só é acessada pela máquina do Docker. Se o cara invadir a máquina do Docker, ele vai ter a senha em texto plano, entendeu? Texto aberto. Quantas aplicações PHP, o cara vai lá e baixa a conexão.php, entendeu? A questão é que isso daqui, e detalhe, isso daqui não é exposto na máquina. Isso daqui são environments, são variáveis de ambiente. Você não tem uma senha lá, entendeu? E aqui eu tenho uma outra aplicação, que é a aplicação 1, que ela roda uma aplicação PHP, entendeu? Ela roda uma aplicação PHP. O que ela está fazendo ali? Ela está expondo a porta 8081, entendeu? E 8081 e direcionando para a porta 80 do Docker. Ou seja, o PHP roda na porta 80 e ele manda a porta 8081. Então, da minha máquina, eu vou acessar 8081 e do Docker eu estou acessando a porta 80, entendeu? Isso aqui tem um direcionamento de porta. O que ele faz? Ele mapeia o volume. Por mais que eu tenha ambiente chroot, somente esse source que vai ser mapeado aqui, entendeu? Ou seja, na máquina só vai ter o source, na máquina não vai ter Docker e não vai ter o ponto .env, que é as variáveis de ambiente. Voltando ao WordPress, o que o WordPress precisa? O WordPress é que, por padrão, quando eu estou usando a imagem do MySQL, eu já estou expondo a porta. Eu só estou expondo, eu não estou direcionando. Não tem direcionamento nenhum de porta do MySQL. Não tem acesso ao MySQL, a não ser de dentro do Docker. Aqui. Olha lá. Essa aplicação, eu tenho outra aplicação PHP, e eu só faço direcionamento do MySQL. Eu exponho o MySQL para essa máquina. Tá? Vamos lá. Qual que é a falha de segurança que a gente tem aqui nessa aplicação? Ela é uma aplicação em PHP. Eu usei PHP porque PHP já é naturalmente falho, né? Então você já não é muito difícil colocar falha de segurança nele. O quê? Sempre tem, né, cara? Cada um tem seus problemas. Ó, você tem ali o upload de arquivo. Ó, eu tenho um form normal, HTML form. Eu faço um upload de arquivo aqui. E eu verifico o arquivo. E o que eu faço? Eu pego o arquivo que ele fez o upload e movo para passo upload. Eu não verifico extensão, eu não verifico mais type de arquivo, eu não verifico nada. Ele faz o upload de arquivo e eu mando o upload, entendeu? Cara, se vocês forem ver o tanto de lugar que é desse jeito, vocês não imaginam isso, entendeu? Você tem uma questão, tem cara que acontece, aí é o PHP, que é o back-end. Tem aplicação que você olha o tipo do arquivo, a verificação do arquivo é no front-end, é no JavaScript, entendeu? Você abre o debug do Chrome, edita o JavaScript e você pode fazer o upload de qualquer coisa, entendeu? Isso é a coisa mais normal do mundo. Tem cara que muda o nome do arquivo e mantém a extensão.
extensão ainda, então você tem o seu trabalho que descobrir para onde foi o arquivo, né? Só esse. Aí o que acontece? Aqui, pronto. E qual que é a nossa entrada aqui, ó? É esse shell. Esse shell PHP, o que ele faz? Ele me dá um formuláriozinho, ele me dá um formulário que executa comandos, entendeu? Então eu já nem tenho trabalho de desenvolver um script para me poder me dar acesso ao shell, já tenho pronto ele. O que eu tenho que fazer é conseguir fazer o upload disso. Vamos abrir agora a aplicação. Vamos ver lá que está funcionando. Quem sabe faz ao vivo, né? Sempre dá problema na hora de mostrar. Aqui. A gente tem a aplicação WordPress rodando, que é aquela aplicação que eu falei. O WordPress está na instalação, eu não instalei o WordPress. Se a gente quiser, a gente tem um banco de dados, a gente pode instalar o WordPress. Vou instalar ele em inglês aqui. Foi a conta, tá? Pode. Cá pra cá. User. Quem quiser acessar aí e brincar, pode ficar à vontade, tá? Porque você não vai fazer nada. Deixa eu colocar teste.com. Então, com uma mão aqui, pronto. Instalar o WordPress, pronto. Aí está instalando o WordPress, está rodando lá banco de dados. E aqui está aqui, ó. Tá vendo? Ó, funcionou, olha que legal. O WordPress funcionando com um comando só. Entendeu? Sem trabalho nenhum, está funcionando. Detalhe, esse WordPress, eu não estou rodando PHP na minha máquina. Eu posso executar um HTOP. Vocês vão ver os meus torrents estourando aqui. Mas sem PHP. Olha lá. Aqui tem os rodando Chrome, etc. Não tem PHP aqui, ó. Tá vendo? Tem as aplicações do Docker e não tem aplicação PHP. grep e PHP. Aqui, ó. Que eu estava rodando. Eu vou matar esse tudo. Por isso não vai funcionar. Aqui é a minha própria busca, tá? Deixa eu rodar aqui, peraí. Aí, pronto. Tá, eu tenho a aplicação 1, a aplicação 2 e a aplicação 3 rodando. Deixa eu limpar um segundo. Beleza. Tá todos estão subindo. E aqui eu tenho o meu WordPress funcionando. Aqui, meus plugins funcionando também. Pronto. Então tem a aplicação completa com banco de dados e tem outra aplicação rodando com banco também. Vou rodar aqui. Aqui, aplicação 1. O que é essa aplicação 1, pessoal, que eu tinha falado? É uma aplicação 1, essa aplicação que tem apenas um index.html. Uma aplicação HTML estática. E o que a minha aplicação 2 faz? Pronto. Espera aí. Calma lá. Deixa eu ver se ela tinha subido. Deve ter subido. Ela não achou o arquivo aqui do index. Aqui, agora foi. Ela tem uma falha no index aqui, ó. Deixa eu ver. PHP é fogo, né, cara? Tem falha em tudo, ó. Salvar aqui de novo. Aqui, eu fiz um backup disso daqui.
ela tá com uma falha aqui. Deixa eu ver se está com. Espera aí. Eu rodei 2 vezes aqui. Vamos lá. Pronto, eu tinha rodado 2 vezes a mesma aplicação na hora de dar um CD no diretório. Aí, tá funcionando, beleza? O que ela está fazendo aqui? Aqui tem uma aplicaçãozinha PHP. Eu continuo funcionando a aplicação 0 aqui. Viu que eu instalei o WordPress, então ele tem aqui um ambiente, um Hello World WordPress. Continua funcionando a aplicação 1, que é aquela outra aplicação, e está funcionando a aplicação 2, certo? O que acontece? Eu vou fazer agora o upload de um arquivo. Deixa eu acessar o diretório de projetos. Projetos. Projetos, pronto. Acessando o diretório de projetos, acessando o diretório do Rotsec, e aqui na apresentação eu vou mandar a minha apresentação, o upload da minha apresentação. Enviei o upload, tá? Dei F5 na página, tá aqui a apresentação, tá vendo? Ou seja, ela é uma aplicação que faz o upload de arquivo. Só que é uma aplicação que tem uma falha que faz o upload de qualquer arquivo. E esse é o problema. Entendeu? E agora eu consigo também fazer um upload de um arquivo PHP. Fiz o upload, recarreguei a página aqui. Deixa eu dar um F5 aqui. Ali, ó. Aqui o arquivo PHP. Então, da mesma forma que eu faço o download da minha apresentação aqui, eu também consigo acessar o URL do PHP. Pronto. Eu tenho acesso à máquina inteira. Entendeu? Então, o que acontece? Essa falha é comum. Isso existe em diversas aplicações. Você não tem verificação de upload, isso é uma falha muito simples mesmo. Eu criei uma falha e explorei. Agora, o que acontece? Se esse meu servidor estivesse compartilhando os mesmos diretórios, os arquivos de todas as aplicações, eu tinha acesso a tudo. Eu tinha acesso a tudo, porque eu tenho acesso a Shell. E aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou dar um ls barra agora. Tá vendo? Isso daqui é só a máquina tokenizada. Não existe essa máquina. Então, se eu estou dando um ls bar aqui, eu posso, se eu me garanto que não é minha máquina, eu posso dar um RE-RF aqui, não posso? Aí minha máquina não liga, né? Então, eu vou fazer isso agora, galera. Vou dar um RE-RF aqui. O que vai acontecer? Quando você faz um RE-RF, o que acontece? Não funciona mais nada, caga tudo, né? Isso é isso que vai acontecer. Vamos lá. Aqui. Acho que já foi. Acho que eu vou pensar aqui. Que vai dar erro de qualquer jeito. Deixa eu dar um. Tá, deixa eu ver se vai funcionar esse RM aqui por causa do root. Aí não deu mais nada. Deu Enter, não veio mais nada. Vamos tentar acessar a aplicação? Ainda não consegui dar o URL. Pera aí. Estou conseguindo mandar recursivo por causa do diretório aqui, ó. Mas eu sou root, eu vou conseguir. Skip.bar.
Aí, fudeu. Pronto. Ferrou. Aí deu uma porrada de erro que ele não conseguiu apagar nada. Vocês viram que piscou lá atrás, né? Vou tentar acessar aqui. Ou caiu a aplicação. Agora eu vou tentar acessar a minha aplicação zero. Quer dizer, nesse momento a minha máquina tinha que ter parado de funcionar. Então já é um incidente que deu certo, né? Olha lá. Funcionando a aplicação e funcionando a aplicação 1. Funcionou. Agora, vamos ver o que tem lá no diretório da aplicação 2? Tem nada, apagou. Lembra que eu falei aqui que eu estou compartilhando apenas do source? Aquela estrutura de arquivos era virtual. Aquela estrutura de arquivos não existia, entendeu? Ela só existia dentro do Docker. A estrutura de arquivos da minha máquina... Cara, é ruim esse teclado. Aqui, ó. A estrutura de arquivo da minha máquina, aqui, ela continua existindo, entendeu? Aquela estrutura de arquivos que eu apaguei, que eu dei rm-rf, --no preserve root, ela apagou tudo que tinha naquela máquina, ou seja, a máquina que pode ser derrubada. Se ela tivesse um banco de dados, eu poderia ter dado um cat no arquivo, ter visto a senha, eu poderia ter criado uma aplicação, entendeu? Que poderia dar um select em todo o banco, criar uma aplicação que dava um dump no branco. A possibilidade é infinita, entendeu? Eu posso fazer qualquer coisa, apenas fazendo upload de um arquivo. Apenas uma falha. E detalhe, digamos que o meu objetivo era atacar o WordPress. Às vezes tem uma aplicação que queria atacar o blog. Eu não consigo mais atacar o blog, porque o blog está seguro em outro ambiente, totalmente separado. A aplicação caiu, ela dá notifault que não existe mais nada. O processo continua executando, porque o processo está em memória. Então, você está executando o processo em memória, o processo não vai cair, mesmo com a RM-RF. Porque quem está segurando o processo é a máquina hospedeira, entendeu? Ela mandou executar o processo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E terminamos aqui tokenizando a aplicação, acessando uma falha de segurança na aplicação, fazendo ao vivo, dando errado alguns comandos, né? E no final conseguindo invadir a máquina, conseguindo invadir a aplicação e apagando todos os dados da aplicação. É apenas um exemplo. Geralmente o invasor, ele não vai apagar os dados, ele vai querer obter os dados. Esse é o objetivo dele. Muito obrigado, pessoal.